Olá, sejam bem-vindos a mais mensagens da Palavra de Deus. Eu sou Sônia Barbosa Medeiros e estamos aqui para compartilhar com vocês mensagem de fé, mensagens que vão edificar a sua fé e também para você crescer na presença de Deus. Gente, nós estamos falando de um assunto aqui para nós excluirmos da nossa vida, da nossa casa, tudo que não edifica. O que não edifica você deve lançar fora, você deve jogar no lixo. Não vai edificar? Joga na lata do lixo. Muitas vezes nós gostamos, mas se nós olharmos através da palavra de Deus que está fora, vai ser armadilha para nós lá na frente. Vamos santificar as nossas vidas, vamos santificar os nossos olhos. Nós estamos compartilhando aqui no canal falando sobre discernimento de espírito. E para nós termos o discernimento de espírito, é necessário nós andarmos em santidade. Gente, e andar em santidade não é fácil. Você tem que rejeitar. É algo que está ali para você escolher, para você fazer, mas nós temos que rejeitar. Vai ser a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Nós temos que rejeitar aquilo que não edifica e ficar com o que edifica, que é a palavra de Deus, nosso bem maior, nosso tesouro maior, nossa maior recompensa é o Espírito Santo, a presença de Deus. Gente, nós estávamos falando no vídeo anterior, falando sobre excluir o indesejado. E continuando aqui falando mais nesse vídeo, gente, tomar cuidado também com aqueles vídeos, rolos de vídeo que vem descendo, aquele monte de vídeo. Compartilhei com vocês falando que quando eu ativei o Facebook, que pediu para ativar lá no modo atualizar, melhor dizendo, veio esse rolo, abriu esse rolo aí de vídeos e é um descendo atrás do outro. Muitas vezes vídeo que não vai nos edificar. Aí você sobe um, vem outro. Às vezes entra na sua rede social, tá ali aberto já, sem você clicar. Gente, não vai edificar. Tome muito cuidado. Se nós colocarmos os nossos olhos naquilo que não edifica, vai atrapalhar nossa comunhão com Deus, vai atrapalhar. Lá no livro de Salmos 101, versículo 3, nós estamos falando: não porei coisa má diante dos nossos olhos. Lá no versículo lá da palavra de Deus está falando para nós, para mim e para você. Santifica os teus olhos, não coloque coisa má diante dos seus olhos, porque vai contaminar, vai atrapalhar. Nós vamos trazer doença para a nossa vida espiritual, para o nosso espírito, para o nosso corpo. Deus está falando, vamos dar ouvidos. Continuando aqui, gente, e uma também que nós vamos ficar semelhante a eles, semelhante a pessoas que muitas vezes nós andávamos dessa forma, hoje nós não andamos mais, mas se continuarmos dando ouvido para isso, nós vamos ficar semelhantes a eles e até mesmo pior. Vamos vigiar. Gente, eu vou compartilhar aqui com vocês que uma vez eu orando, buscando a presença de Deus, ali, uma vez que meu esposo, acho que estava trabalhando à noite, faz tempinho também, e ficou só eu e meu filho em casa. E eu orando ali, nos momentos ali devocionais, eu buscando a presença de Deus, eu lembro que o Espírito Santo interrompeu a oração. Como assim? Gente, eu não sou melhor que você. Qualquer pessoa pode ser dirigida pelo Espírito Santo. Ele fala no teu coração, ele fala de voz audível, ele usa louvor, usa a palavra, usa o pregador, usa a criança. Deus, ele fala conforme ele quer. Basta nós abrirmos nosso coração de verdade, em sinceridade, em espírito e em verdade. Ele fala comigo e fala com você. Ninguém é especial, você entendeu? Essa pessoa é especial. Essa pessoa é o escolhido. Você é escolhido de Deus também. Só que vai fazer a diferença se você quer obedecer o que Deus está falando no teu coração. E esses vídeos que eu venho compartilhando aqui com vocês é o que Deus está falando no meu coração. Tem coisas aqui que já estão anotadas e eu faço questão de gravar, compartilhar com vocês e vai ser para edificação da minha fé. Uma coisa que Deus tem falado no meu coração: temos que permanecer na fé. Examinai a vós mesmo, não fique examinando o outro não.
Examine você mesmo se você tem permanecido na fé. O que é a fé? Aquela revelação que ele te deu, aquela certeza que ele te deu. Em Hebreus diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É a certeza daquilo que Deus está falando na palavra. Você vê que é Deus que está falando com você. Nós temos que obedecer o que ele está falando. E uma das palavras que ele vem falando, porque tem bastante coisa que Deus está falando no meu coração, eu estou procurando praticar. E começou mais profundamente, não que ele não estava falando, na limpeza da minha casa, na limpeza física, eu querendo ficar somente com aquilo que eu uso, a limpeza espiritual, naquilo que eu tenho orado, falando, Senhor, que a minha vida física seja organizada e que a minha vida espiritual também seja organizada na tua palavra. E que o Senhor me arrancar toda a planta que o Senhor não plantou em mim, na minha casa, no meu esposo, no meu filho, orando ali sinceramente de coração. E Deus tem falado mais profundamente e me abrindo mais claramente a sua palavra. E por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês esta palavra de fé. E uma das coisas que ele tem falado é se eu tenho permanecido na fé, naquilo que ele tem falado para mim. Examine você mesmo. Você tem permanecido na fé? Não examina o outro, mas examina você. E, gente, uma vez nesse devocional, buscando a presença de Deus, eu orando, o Espírito Santo ele me interrompeu. Ele falou assim, vai ver o que o teu filho está assistindo. Vai lá ver. Gente, falou perfeitamente aqui dentro. Eu entendi aqui dentro, eu entendi. E eu parei a oração, estava no meu quarto, em devocional, buscando a presença de Deus, e meu filho estava na sala, ele estava assistindo um desenho. E ele já sabia mexer com o controle, e já era de noite já. E ele mexendo no controle e colocou em outros canais. O Espírito Santo falou, vai ver o que o teu filho está assistindo. Gente, olha o cuidado do Espírito Santo que ele tem na nossa vida, quando nós nos colocamos diante da presença de Deus. Gente, eu cheguei lá, ele estava assistindo eu comecei a ver que era uma criança, começou a brincar com bonequinho. E eu já conheci quem que era o boneco. E ele se interessou porque era um menino brincando com aquele bonequinho. E aquele boneco começou, sabe, aparentemente que era um filme bonito de criança, mas eu já conhecia quem que era o boneco, mas ele não conhecia, por isso que chamou a atenção dele e ele ficou ali assistindo. Gente, era o filme do boneco assassino que ele estava assistindo. E quando nós abrimos nossa casa, é um portal ali, é um ponto de contato, o mal que está na TV, ele entra dentro da sua casa se você aceitar, se você permitir. Seja um filme ali que não é lícito, um filme de prostituição, gente, seja o que for, uma tragédia, coisas de jornais, tragédia, o que está ali, ele quer entrar dentro do seu lar. É como se fosse uma porta, você entendeu? E o Espírito Santo falou para mim ir lá, ver o que ele estava assistindo. Gente, eu fui lá e vi, era o filme do boneco assassino. Na mesma hora, eu expliquei para ele, conforme a linguagem dele, eu não sei se ele tinha uns 4 aninhos já, mas entendia já. Expliquei para ele, ele entendeu. Sempre explico para meu filho. Não excluo ele da palavra de Deus, não. Sempre falo na linguagem dele, sempre estou falando para ele, sempre nós estamos ensinando ele os caminhos do Senhor, o certo e o errado, as coisas de Deus e as coisas do maligno, conforme a linguagem dele. E ele está entendendo, agora ele está bem maior, né? Então a gente, naquela mesma hora, eu expliquei para ele, já desliguei, já quebrei aquela força das trevas, já foi fechado aquele portal, digamos assim, aquele ponto de contato que as trevas estavam querendo entrar dentro da minha casa, e eu ali, gente, em oração. E nós temos que vigiar, seja o que for, você buscando a presença de Deus, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Deus, ele vai te avisar. Antes de você saber de alguém te falar alguma coisa, enfim, aconteceu alguma coisa, Deus, ele vai te falar. Ele vai te avisar. Ele fala com seus escolhidos. Então, estou compartilhando isso que aconteceu e ele fala mesmo. Então, gente, falando aqui de excluir o indesejado. Você participa de um grupo lá no WhatsApp que não edifica? Gente, eu aconselho, através da palavra de Deus, exclua.
Ah, mas é chato porque é um grupo familiar. Eu não sou de ficar em grupo, gente, não sou de ficar em grupo, mas me colocaram uma vez num grupo, não me pediram autorização. É bom, né, você pedir autorização para a pessoa se ela quer participar de certo grupo. Por ser família, acho que não precisa pedir permissão. E me colocaram, gente. De repente ali, veio ali o anúncio, você foi adicionado ao grupo tal, tal. Tudo bem, gente, até o começo estava bem, mas depois, um certo dia, peguei o meu celular cheio de fotos ali, de pessoas ali que eu nem conhecia, às vezes familiar, em certos lugares, fazendo certas coisas que não era para edificar, coisas que muitas vezes a gente reprova, não pela pessoa, mas atitudes contra a palavra de Deus, que outrora, muitas vezes, nós fazíamos. Gente, não edifica, não edifica. Fui tirando essas fotos, mas continuou vindo. Gente, é uma coisa assim chata, que eu acredito assim, quando você faz um grupo, tem ali uma certa sabedoria. Você que fez um grupo, publica só você ou deixa lá. Não fica postando coisas íntimas da sua vida. Não, só coloca o que edifica. Vai do administrador. Aí, gente, vai ter um grupo legal para participar. Coloca lá o que edifica. Não, dependendo assim, não fica publicando certas coisas, até mesmo de religião. Às vezes a pessoa pensa que está provocando ela, porque ela não é daquela certa religião, você entendeu? Então a gente tem que ter sabedoria para ficar aquele grupo firme. Mas, gente, é um desrespeito, ninguém respeita ninguém, ninguém respeita a fé do outro, ninguém respeita a casa do outro, põe o que dá na telha. Gente, não dá certo. Eu excluí, era um grupo familiar, mas eu excluí, não estava me edificando, gente. E ali você nem coloca nada, quando vê o seu celular tá até parando de tanta foto, notificação que vem, que não edifica. Gente, não vale a pena você ficar em grupos, prestando sua atenção, os teus olhos naquilo que não edifica. Não edifica, exclui, lança fora. Joga na lata do lixo, não serve, vai atrapalhar o seu crescimento com Deus. Gente, isso é para quem quer crescimento com Deus, é para quem quer ter os dons espirituais. A Bíblia fala que nós devemos buscar os dons espirituais com zelo, com cuidado e andar em santidade, sem a qual a Bíblia fala, ninguém vai ver a Deus, porque o Espírito de Deus, ele é santo. Nós temos que nos santificar, como? Rejeitando as obras das trevas. Você pode rejeitar, colocou diante dos seus olhos, colocou você num grupo, é o seu direito de não aceitar, de sair, você tem liberdade de escolha, você tem, então você vai participar do grupo se você quiser. Gente, se não edifica, exclui, faça uma limpeza. Então, gente, como eu disse para vocês, o Espírito Santo começou a falar no meu coração mais profundamente em relação à limpeza da minha casa, em tudo. Também eu orei pedindo para que houvesse uma limpeza e uma organização na minha vida espiritual. E Deus viesse trazer à tona aquilo que estava faltando, que eu estava fazendo de errado, que eu deveria fazer, que eu deveria deixar aquilo que não edificava. É o que eu tenho feito, é o que eu tenho orado. E Deus tem me falado claramente, gente. E eu estou buscando mais isso. E por isso eu venho aqui diante de vocês, gravando esses vídeos para edificar a sua fé também, para te alertar. Olha, gente, exclui mensagens antigas, mensagens assim, não coisa assim que não edifica. Faz uma limpeza ali no seu computador, faz uma limpeza ali no seu WhatsApp. Às vezes tem mensagens ali, não estou falando assim de coisa errada, é mensagem muito antiga, é papel, sabe, que você recebe, vai recebendo um monte de papel, vai ter na gaveta cheia de papel, vai tirando aquelas coisas do passado, vai lançando fora. Você só guarda aquilo que vai ser necessário para você. Vai fazendo uma limpeza, vai limpando, esse não serve, vai limpando, vai excluindo. Gente, o meu computador ali, o nosso Facebook, o nosso notebook ele estava travando de tanta coisa que tinha nele. Era foto repetida, a maioria, eu falei para meu esposo, eu comecei a travar o notebook de tanto vídeo que tinha. Mas era vídeo assim, a maioria era de mensagens
eu compartilho aqui com vocês, antes de colocar aqui, eu colocava no notebook. Hoje eu não coloco, hoje eu já entro direto, gravo no celular, já envio para vocês. Se tem alguma coisa que eu vou precisar nesse vídeo que eu tô gravando para vocês, eu já pego, gravo e já vou excluindo. Porque, gente, é muita coisa para liberar o espaço. E aí, gente, antes de eu vir aqui publicar para vocês, eu colocava no notebook para depois editar, ver como que ia ser a edição. Depois passava ele aqui pro celular. Eu gravava tipo assim, uns 5 vídeos. No meu celular aqui já não cabe muito vídeo. Meu esposo comprou mais um cartão de memória, com um espaço maior, para ter espaço para gravar mais vídeos. E por isso que eu colocava no notebook, para gravar mais vídeos. Gente, foi enchendo, foi travando o notebook. Não estava abrindo mais, você ligava, ele desligava sozinho. Muita coisa. Eu mesmo enchi o notebook de tanta coisa. Foto repetida, como eu disse para vocês. Então, gente, vai fazendo uma limpeza no seu e-mail, vai excluindo o que não serve, vai deixando limpo, sabe, coisas atualizadas. Deixa coisa atualizada, o novo. A palavra de Deus diz, eis que eu faço nova todas as coisas. Deixa novo, tudo novo, unção nova. Nós temos que buscar a Deus todos os dias, a unção nova. A unção de ontem que você buscou não serve para hoje, por isso nós temos que buscar, ler a palavra de Deus. Ah, mas já li ontem, não precisa. É hoje, é unção nova. Eis que eu faço nova todas as coisas. Vai fazendo a limpeza no seu e-mail, nas fotos, tem bastante foto repetida, deixa uma só para guardar ali de recordação, tem bastante foto ali que não serve, exclui, só fica com aquilo que você precisa, com aquilo que nós necessitamos. E você vai vendo que através disso, do físico, porque, gente, primeiro começa dentro de você, do seu espírito, e você vai fazendo uma limpeza no físico, na parte exterior, no interno você vai ficando leve, e as coisas vão ficando mais esclarecedoras para você, Deus vai falando mais claramente com você, porque isso é bom e agradável, nós termos uma limpeza, fazer limpeza em tudo, termos organização espiritual, limpeza e organização espiritual do nosso espírito, limpeza e organização espiritual da nossa mente e do nosso físico. Isso vai te edificar, gente. Gente, eu finalizo esse vídeo aqui para você excluir aquilo que não serve. Não somente no lado espiritual, como comecei falando para vocês, mas sobre isso, fotos repetidas, muita coisa, vídeos ali muito longos, como eu disse para vocês. E aí, gente, eu fui excluindo esses vídeos que já tinha aqui no canal. Fui excluindo alguns, tem mais ainda. E aí, gente, o computador foi voltando normal, foi até aparecendo a opção de desligar. Ele não estava aparecendo a opção de desligar, eu desligava direto. E o volume mesmo sumiu, o volume, só ficava a imagem, apesar que ele também está bem antigo já, tem que comprar outro. Mas tinha muita coisa mesmo. Então é bom ficar limpo ali, novo ali, para ter coisas atualizadas, recentes. E o nosso espírito não é diferente. Vamos ficar somente com aquilo que edifica, colocar os nossos olhos no que vai nos edificar, uma coisa saudável, que vai te acrescentar coisas boas. Deus abençoe a todos vocês. Eu espero que esse vídeo tenha edificado vocês, tenha esclarecido você a andar em espírito e buscar os dons espirituais, e um deles é o dom do Espírito Santo. E Deus, ele vai dar o seu dom conforme a medida que nós precisamos para a nossa edificação e a edificação da igreja também. Deus abençoe a todos vocês. Gente, tem mais coisa que eu vou estar compartilhando com vocês, que o Espírito Santo está me lembrando, estou anotando aqui, e vai edificar muito a sua fé. Continua conosco, que vai ser vídeos mais para frente aí, e não perca. Por hoje é isso no vídeo. Excluir o indesejado. Continuando essa parte do vídeo anterior. Deus abençoe a todos vocês e ficam na paz.